Tudo bem, pessoal? Deixa eu falar um negócio para você. Vamos falar de Patrick, a nova contratação do time do Santos. Eu fiz um conteúdo anterior falando a respeito do Escobar, o lateral esquerdo que veio na troca com o Felipe Jonathan. Eu já fiz o conteúdo, vou deixar aqui no card. Se você quiser dar uma olhada lá, é só conferir. Mas a pauta do momento é falar sobre o Patrick, por as equipes, por onde ele jogou, né? Como é que tá a fase dele, qual oposição de fato e de verdade ele está jogando. Mas eu vou dar detalhes para você daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Tudo bem, pessoal? Não quero ser muito repetitivo e não quero ser muito prolongado com a situação do Patrick. Aliás, você deve estar sabendo aí que ele foi um dos contratados pela equipe do Santos. Os repórteres que fizeram uma pergunta ao Marcelo Teixeira, que concedeu uma entrevista ontem dos 100 dias de administração dele, desde quando foi eleito o presidente do time mais glorioso do mundo, né? Passou lá os slides, falou dos pagamentos, falou das taxas de impostos e tudo mais, está rigorosamente em dia. E depois, quando ele foi perguntado a respeito do transfer ban, que eu acho que era uma das perguntas mais importantes a serem feitas na entrevista coletiva de ontem, ele disse que o Santos já tinha resolvido e a partir daí as perguntas com relação a contratações foram feitas, né? Perguntaram do Patrick, perguntaram do Escobar e o vídeo de hoje é sobre o Patrick, né? Ele disse lá a forma de pagamento e depois, se você quiser ir lá no site oficial do time do Santos, ele está explicando detalhe por detalhe, pessoal, mas detalhe por detalhe, tudo aquilo que vem a acontecer com relação a pagamentos, do empréstimo e tudo mais, que eu acho interessante. O importante agora é a gente falar sobre o posicionamento do Patrick dentro de campo, que é o que mais interessa. Patrick, que quando a gente fala do futebol dele, logo a gente vai lembrando do Internacional, né? A gente lembra que ele foi contratado, evidentemente, pelo São Paulo depois ele foi para o Atlético Mineiro, ao qual ele foi contratado, mas não estava jogando, não teve a mesma regularidade que ele teve nos anos anteriores por onde ele passou, principalmente se tratando do Internacional. Você percebe que quando ele estava no Internacional, que começou lá em 2019, ele teve uma regularidade com relação a partidas e participações muito grande. 2022, quando ele foi contratado pelo time do São Paulo, aconteceu a mesma coisa, porque ele veio a preço de ouro, mas teve lá uma discussão com o Rogério Ceni que acabou saindo e indo para o Atlético Mineiro. Quando ele chegou lá, jogou algumas partidas, é bem verdade, mas outras foi para o banco como opção, né? E aí, em 2024, realmente ele jogou, se eu não me engano, 3 ou 4 partidas que foram suficientes. O Santos teve um interesse de imediato a respeito desse jogador. O Santos vai jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro desta categoria, né? Porque se fosse da primeira divisão, eu ia achar meio estranho, né? Porque à medida que ele vai passando, né, com a idade avançando, que ele está com 31 anos, né, o rendimento físico do jogador vai caindo e as contusões também vão aumentando. Se você perceber, não teve contusões tão graves assim. Teve, acho que num quadril, depois acho que contusões pequenas de lesão de coxa, sabe aquelas lesões de fisgada e tudo mais, mas você percebe que o tempo vai passando e isso vai aumentando. Mas para a Série B, em que o Santos só participará desse campeonato com 48 rodadas, eu acho que cabe, pessoal. Eu acho que a qualidade dele é primordial, tem uma compreensão tática interessante para o técnico do Santos, Fábio Carille. É um jogador que iniciou sua carreira jogando como primeiro volante, depois foi para segundo volante, depois para o terceiro homem do meio de campo, e hoje você vê ele mais vislumbrado dentro da área, né? Inclusive fazendo alguns gols. Não é aquele goleador forte, mas é um canhoto que joga ali muito pela esquerda. Vai poder muito ajudar o Guilherme. E quem sabe o Escobar também, que também é a lateral esquerda, a gente não sabe quem que vai ser o titular. A princípio será o Rainer, né? Mas estará lá, com certeza, todos eles para disputar a posição. É um jogador diferente daqueles que o Santos não possui dentro do elenco. É um jogador que chuta forte, principalmente da intermediária, porque o Santos não tem esse jogador. Juliano não é dessa forma. O Pituca às vezes cai dentro da área, mas é uma coisa que acontece assim, não sempre, né? A mesma coisa acontece também com o Schmidt. Então,
É mais um canhoto que vem para a equipe do Santos realmente deixar o time do Santos um pouco mais habilidoso, um pouco de mais qualidade e também mais experiência, né, pessoal? A gente viu que saiu a lista do time do Santos, dos inscritos aí para o Campeonato Brasileiro, principalmente se tratando desta primeira partida, e realmente alguns nomes que não foram colocados lá surpreendeu, mas é muito pelo fato de ter até amanhã alguns jogadores ainda para entrar no bid, né, até sexta-feira. Lembrando, essas contratações desse pequeno período é para contratações caseiras, né, daqueles jogadores que disputaram os campeonatos regionais, né, nos seus estados, que nem aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e assim por diante, né? O Santos tem que correr contra o tempo. Mas quando a gente vê o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falando que não precisa daquela correria, naquele desespero, porque as contratações têm que ser pontuais. E me parece que isso realmente aconteceu e que se tiver alguma outra contratação vai ficar aí para a janela de abertura internacional que acontecerá aí no meio do ano, né? Aí o Santos vai poder vender, como o Santos vai poder comprar jogadores. Tá certo, pessoal? O Patrick, para mim, para a Série B, cabe, né? É um jogador realmente diferente. O Santos vai ganhar em qualidade, principalmente ali no meio de campo. Mas muito me preocupa realmente como vai ser o desempenho dele dentro do Santos Futebol Clube. O que importa é que ele ganhava muito bem lá no time por onde ele passou, né? Não sei como o Marcelo Teixeira vai pagar, já falei para você ir lá no vídeo oficial do time do Santos, onde ele explica bem o que vai acontecer, mas o importante é que ele veio por esse novo projeto do time do Santos, e isso é que é o mais importante. Desejo a você, Patrick, muito, mas muito boa sorte nessa nova jornada e que no ano que vem, 2025, você esteja no elenco e sendo um dos melhores jogadores do time do Santos, e que realmente essa passagem, que não foi muito boa no Atlético Mineiro, mas que no Santos você consiga realmente recuperar o seu futebol. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, até a próxima, pessoal.